contou também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, achando-se justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, de pé, orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, em pé e de longe, nem mesmo levantava os olhos ao céu, mas lamentava-se profundamente, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Digo-vos que este desceu justificado para casa, e não o outro. Pois todo o que se exaltar será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. Olá, queridos, aqui é Marcelo e este é o canal Você e Deus, com mais uma reflexão bíblica para a minha vida e para a sua. E a pergunta que eu quero fazer para você neste vídeo é: você é uma pessoa orgulhosa? Não sabe? Vamos ver juntos então algumas questões a respeito do orgulho, para saber se você é orgulhoso ou não. O que é o orgulho? Então, esse texto que nós vimos ali, nós vimos um fariseu fazendo a sua oração e um publicano, né? Para quem não sabe, o publicano era considerado uma pessoa pior que um ladrão naquele tempo, porque ele era da mesma raça do povo ali, que estava cobrando impostos para um outro povo que estava oprimindo aquela nação, tá? Então, no caso, o publicano era um judeu que trabalhava para os romanos, cobrando impostos para os romanos, só que daí eles passavam mais a mão, né? Eles exageravam os impostos e roubavam do povo, então eles não eram bem vistos na sociedade daquela época, tá? Então nós temos no texto ali de Lucas 18, do versículo 9 ao 14, essa parábola do fariseu e publicano, onde um mostrou que, pela sua oração, que ele era orgulhoso, e o outro mostrou que era pecador, né? Mostrou a sua humilhação. E Jesus disse que quem voltou para casa justificado, perdoado por Deus, foi aquele que se humilhou, e não aquele que se exaltou. Então, o que vem a ser o orgulho? Algumas definições. É a atitude de considerar-se superior e melhor que as outras pessoas. O orgulhoso, ele não sente apenas prazer em possuir algo, mas em possuir mais do que o próximo. A pessoa tem o orgulho de ser mais rica, mais inteligente, ou ter melhor aparência do que os outros. São exemplos, né? Isto pode ser gerado ainda na infância, tá? O orgulho pode ser gerado ainda na infância, alguns exemplos, né? Quando os pais superestimam, elogiam demais a criança, né? Superestimam o ego da criança, elogiando exageradamente sempre e pouco impondo limites ou disciplinando suas falhas. Então, tanto a repreensão demais quanto o elogio demais são prejudiciais à personalidade da criança, tá? Então tem que haver um equilíbrio entre elogiar quando ela merece e chamar atenção quando ela não merece, quando ela faz as traquinagens dela, tá? Então precisa ter limites para isso aí, precisa ter um equilíbrio. Então, quando os pais superestimam, elogiam demais, não vem defeito na criança, e botam só qualidade, 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 isso prejudica também a personalidade, prejudica o temperamento dela. Ela vai crescer uma pessoa orgulhosa, achando que pode mais e que sabe mais que os outros, que tudo é para ela mais. Até egoísmo também gera isso, tá? Então, pode acontecer na infância, mas também pode surgir no decorrer de sua vida, devido ao ambiente cultural ou social, ou a certas circunstâncias positivas que ocorrem na sua vida. Exemplo: biblicamente nós temos o próprio Satanás, né? Ezequiel 28 e Isaías 14 diz que ele era o querubim ungido, né? O querubim da guarda, que ele tinha tudo à sua disposição. Então a vaidade e o orgulho desceu ao seu coração, e ali ele se achou e acabou sendo expulso do céu, né? Mas nós vamos ver isso em outra situação, em outro momento, em outra reflexão bíblica. Então, nesse caso, o próprio coração de Satanás se encheu de orgulho, tá? Se envaideceu, se achou melhor que os outros, até mesmo que o maior do próprio Deus, ou no mesmo nível do próprio Deus, né? A Bíblia usa também
outras palavras para referir-se ao orgulho. Então a Bíblia usa a palavra arrogância, um orgulho insolente, modos altivos e insultantes. Isso está em 2 Reis 19, 28, Jó 35, 12, Provérbios 8, 13, Isaías 2, 17, Isaías 13, 11, Ezequiel 7, 24. É bastante texto, né? Jactância também é uma palavra muito usada na Bíblia com relação ao orgulho. Significa ostentação de méritos ou de proezas, ou seja, vaidade. Romanos 3, 27, 1 Coríntios 5, 6 e Tiago 4, 16. Também, para se referir ao orgulho, a Bíblia chama de vaidade, tá? A qualidade de ser vão, inútil, sem solidez, sem duração, ostentação, coisa vã. Salmo 4, versículo 2, 39, versículo 5, Salmo 66, versículo 18, Eclesiastes 1, versículo 2 e 14, Eclesiastes 12, 8 e por aí vai, tá? Mas o que precisamos saber? Que orgulho é pecado. Provérbios 21, 4 nos ensina claramente que orgulho é pecado, tá? A pessoa ser orgulhosa da maneira que eu descrevi aqui, que eu defini aqui, é pecado. Deus detesta o orgulhoso. Provérbios 16, 5. O orgulho é o degrau da ruína. Tá? A pessoa que é orgulhosa, para ela cair, né, da altura que ela está, porque ela é orgulhosa, é uma queda bem grande, tá? Então é o degrau da ruína. Provérbios 16, 18. Orgulho e vaidade foram os pecados de Satanás e que geraram todos os demais. Sabia dessa também? Então orgulho e vaidade foram os pecados que Satanás cometeu e geraram todos os demais pecados que existem, tá? Vamos ver as características do orgulhoso? Então, características da pessoa orgulhosa. Ela é justa aos seus próprios olhos, ela é crítica, ela busca falhas nas pessoas, ela é exageradamente independente, ela é autossuficiente, ela tem de provar que está certa, não deixando os outros se expressarem quando num debate ou discussão. A pessoa que pula na frente e não deixa ninguém falar, é uma pessoa orgulhosa, tá? Ela quer sempre impor as ideias dela, o que ela acha que ela pensa e dane-se os outros, né? Ela costuma passar na frente das pessoas quando estão falando, demonstrando até uma falta de educação. Ela reivindica tudo para si, tem um espírito exigente, muito preocupada com a sua reputação, muito preocupada consigo mesmo, deseja ser servida, então ela é bem egoísta nesse sentido, ela deseja ser servida, ela deseja o seu sucesso a qualquer preço, não mede esforços para isso, concentra-se no fracasso dos outros, então ela é rápida em culpar os outros, ela tem ânsia de ser reconhecida, ou seja, ela fica ferida quando outros são promovidos e eles são ignorados, tá? Então ela se sente rejeitada, ela se sente deixada de lado, né? Ai, porque não me viu, beneficiou o outro, mas não me reconheceu. Ela mantém os outros à distância, ela é defensiva quando criticada, ela espera que os outros venham a ela pedir perdão. Então são características da pessoa orgulhosa, tá? Ela tem dificuldade em dizer eu estava errado, você me perdoa, é uma grande dificuldade para o orgulhoso também. Acredita realmente que não tem nada do que se arrepender. Então o último nível, o último estágio do orgulhoso é que ele, não, mas eu não preciso te pedir perdão, eu não tenho nada de errado, tudo que eu fiz está certo, eu não me arrependo de nada, sabe? Então é uma dificuldade, tá? São características da pessoa orgulhosa. Vale a pena destacar também aqui o que não é orgulho, tá? Para não confundir, o que não é orgulho. Então ter uma admiração por uma pessoa ou por uma instituição não é orgulho, nem é pecaminoso em si, tá? Eu estudei naquela escola lá, tem um ensino muito bom, os professores muito bons, a diretoria muito boa. Então ter admiração ou orgulho por uma instituição não é pecaminoso em si, tá? E não é orgulho. Mas deve-se ter o cuidado para não amar ou exaltar pessoas ou instituições mais do que o amor e dedicação que deve-se ter a Deus. Qual é a chave para vencermos o orgulho, então? Se nós temos nos identificado como uma pessoa orgulhosa, então qual é a chave para nós vencermos o orgulho? Queridos, é a humildade. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 5 e Filipenses capítulo 2, versículo 3.
né? Mateus 5,5 diz assim: felizes os humildes, pois herdarão a terra. Filipenses 2,3, né, a parte B, que é a segunda parte do versículo, diz: sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Então a chave para a gente vencer o orgulho é a humildade, né? Como assim? Sendo compassivo, pensando o melhor das pessoas, procurando não ver os defeitos ou olhando mais para as qualidades das pessoas, tá? Procurando ser compassivo, procurando entender as atitudes das pessoas, né, os erros que elas cometem. Reconhecer sua necessidade de outros em sua vida também é importante, tá? Como Filipenses 2,13 diz: sejam humildes e considerem os outros mais importantes do que vocês, tá? Então reconheça a sua necessidade de outras pessoas em sua vida, tá? Ninguém foi criado para viver sozinho, tá? A Bíblia mesmo diz que viu Deus que não era bom que o homem estivesse só, né? E fez para ele uma adjutora. Então nós somos criados para ter relacionamentos, tá? Esteja disposto a ceder o direito de estar certo. Às vezes é melhor a paz do que a razão. Ter um espírito manso. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 1. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Colossenses 3, 12. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 25. Motivado a servir os outros, motivado a fazer os outros terem sucesso. Efésios 4, 29. Então, para vencermos o orgulho, né? Sermos humildes, reconhecermos que precisamos dos outros e também ajudar as pessoas. A gente chama isso de altruísmo, né? Ajudar as pessoas nas suas dificuldades, nas suas necessidades, também nos ajuda a vencer o orgulho, tá? Motive-se a fazer os outros terem sucesso, tá? Passe a bola para o outro também, para ele se sentir bem, para ele se sentir à vontade, para ele também se sentir reconhecido, também é importante, né? Exercitar isso para a gente vencer o orgulho. Tenha consciência de sua própria necessidade espiritual. Reconhecer que sem Deus, João capítulo 15, versículo 5, se não me engano, Jesus falando, né? Que sem mim nada podeis fazer. Então, reconhecer que sem Deus, gente, a gente não pode nada. Se nós temos o ar que respiramos, é Deus. Se nós podemos acordar pela manhã e fazer algo, ir para o trabalho, ou estarmos com a nossa família, é Deus. Se nós temos um prato de comida sobre a nossa mesa todos os dias, né? Pão, café, o alimento do dia a dia, é Deus. A roupa que vestimos é Deus. Então, reconhecer essa dependência de Deus. Não se julgar merecedor, alegrar-se quando os outros são exaltados, tá? Você vê que é tudo ao contrário do que nós vimos na característica do orgulhoso, né? Então é mais os outros do que eu. Isso é ser humilde, tá? Se arrisca em aproximar-se das pessoas e amá-las sinceramente. A pessoa humilde, ela está sujeita a ser traída, ela está sujeita a ser enganada, né? Pelas pessoas que ela confia, porque ela aprende a depositar confiança nas pessoas. Então ela está muito sujeita a isso. Mas a gente deve entender que nós temos que amar, tá? O mandamento de Jesus é amar aos outros como a si mesmo, sabe? Então nós temos que aprender a amar. E é uma luta. Nós vivemos dias que realmente é uma luta amar as pessoas, principalmente as pessoas que não são da nossa convivência, né? E que a Bíblia diz que é mais fácil amar quem a gente ama, né? Que já convive com a gente, do que amar os outros. Mas a Bíblia diz que deve amar todo mundo, né? Incondicionalmente. Então é um grande exercício para vencer o orgulho, tá? Assume a responsabilidade. A pessoa humilde, então, ela assume a responsabilidade pelos seus atos, sejam coisas boas ou problemas, ou dificuldades, atitudes erradas, né? Ela assume a responsabilidade. Ela recebe críticas com um espírito humilde e aberto, tá? Para ser chamada a atenção e ser ensinada novamente e corrigida. Ela é rápida em admitir os seus erros e buscar o perdão quando necessário, tá? É a característica da pessoa humilde. Ela toma a iniciativa de se reconciliar, então ela não espera o outro vir se reconciliar, ela vai até a pessoa, tá? Ela se humilha nesse sentido. Não importa o quão errado a outra pessoa poderia ter sido. Então são características da pessoa humilde.
percebe a necessidade de uma atitude sincera de contínuo arrependimento. Então ela está sempre se avaliando. A pessoa humilde, ela está sempre se avaliando, né? Se ela ofendeu alguém, se ela falou de uma maneira mais ofensiva contra alguém. Ela está sempre avaliando as suas atitudes, os seus sentimentos, pensamentos, palavras, né? E ela está em contínuo arrependimento, porque ela reconhece essa dependência tanto de Deus quanto das pessoas. Ela reconhece que ela precisa dos outros, então ela está sempre em contínuo arrependimento, né? Qual é a conclusão, então? Orgulho é pecado, tá? Provérbios 21:4 é muito claro, olha o que diz lá, ó. Olhos arrogantes, coração orgulhoso e atos perversos, tudo isso é pecado. Deus detesta o orgulhoso, Provérbios 16:5. Os orgulhosos são detestáveis para o Senhor e certamente serão castigados. E o orgulho é o degrau da ruína, Provérbios 16:18. O orgulho precede a destruição, a arrogância precede a queda. Então que possamos constantemente nos vigiarmos, amados, e que o orgulho não chegue até o nosso coração, que não nos desvie da direção do Senhor, e que a mão do Senhor não seja contra nós por causa do orgulho, né? Que tenhamos condições, tempo e disposição para nos arrependermos e sermos humildes, tá? Ninguém está livre de cair no pecado do orgulho, nenhum de nós está livre, mas que esta palavra possa ser libertadora, essa palavra possa ser uma palavra abençoadora, e essa palavra possa nos ajudar a nos corrigirmos diante de Deus e diante das pessoas, tá? Abandonarmos o orgulho e exercitarmos a humildade. Que Deus abençoe você com essa palavra, e até o próximo vídeo. Nos ajude compartilhando este vídeo, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando seu like, tá? Para que esse vídeo possa chegar a muitas outras pessoas que talvez estejam precisando ouvir esta palavra também. Que Deus te abençoe.